desligar, né? Eu nem tinha percebido que a televisão estava ligada. Então, o que eu vim trazer hoje é que talvez as pessoas não saibam, mas esse hábito não é um hábito muito benéfico para a nossa saúde, quando a gente toma café depois do almoço ou depois da janta. É que assim, normalmente à noite a gente não toma café, normalmente, né? Você não toma café à noite. Mas o que acontece? O café, quando você almoça, você está ingerindo ali um monte de nutrientes do prato, do arroz, do feijão, da carne, enfim, daquilo que está composto o prato. E o feijão, o café, ele inibe a absorção dos nutrientes que está no prato de comida. Então, eu vim trazer esse assunto porque é bem recorrente. A gente sabe que tem muitas pessoas que tomam um cafezinho depois do almoço. E principalmente o ferro, que é uma vitamina extremamente importante para o nosso organismo, né? Que ele cuida do nosso sistema imunológico e faz com que a gente tenha bastante saúde, né? E aí, qual que é a nossa orientação, né? É para deixar de tomar café? Não. Café também tem as suas vantagens, tem os seus compostos que ajudam, principalmente nessa questão de acelerar o metabolismo, né? Para quem precisa, para uma atividade física, tem muitos atletas que se fazem uso de cafeína, né? Cafeína pura, inclusive, para poder dar um up ali e praticar a atividade física. Mas a orientação da gente é que vocês esperem uns 40 minutos, 1 hora para poder tomar o cafezinho, né? Então, assim, a gente se educar para esperar, porque muitas vezes dá vontade logo em seguida, né? Que você almoçou, aí já bate aquela vontade, principalmente porque o cafezinho, ele dá a gente meio que vicia, né? No gostinho dele. Então, é só para fazer essa ajuda na questão da absorção dos nutrientes, principalmente do ferro, que é tão importante. E aí existe também uma outra sacada, né, que a gente que trabalha com alimentação também fala para as pessoas, que existe uma forma da gente intensificar a absorção do ferro, que é a vitamina C. Então, a gente sempre fala, por exemplo, para o paciente, quando ele está fazendo um prato de salada, ele espremer limão ao invés do vinagre, se ele gostar. Por quê? Porque o limão, ele ativa essa absorção, então ele absorve melhor. Eu, por exemplo, adoro espremer limão na comida, no arroz e feijão. Então, isso daí é uma coisa que também ajuda, né? Você espremer um limão na comida. Mas eu não gosto de limão. Não tem problema, a gente vai buscar outros alimentos que são fontes de vitamina C. A laranja, o kiwi, a acerola. Então, isso tudo são alimentos que você pode colocar como a fruta, né? Depois do almoço, que vai te ajudar na hora que seu organismo estiver metabolizando lá todas as vitaminas que você acabou de ingerir, vai te ajudar na absorção. E sempre assim, né? Reiterando a questão da alimentação saudável, né? Que é super importante. Eu sempre falo, né? A Mayla tá aqui e a gente está fazendo o acompanhamento dela. Eu sempre falo para ela assim, não existe um peso certo para as pessoas, sabe? Peso não é referência. Hoje em dia, principalmente por causa das mídias, né? Que a gente, das redes sociais, e que aquele tá nervoso. Eu vou parar porque ele late alto e aí a gente começa a falar mais alto também. Então, assim,
existe muito estigma com relação ao corpo das pessoas, né? Então o corpo, eu vou aproveitar isso para dizer que o corpo ele não significa nada, o peso não significa nada. A saúde é muito importante. Às vezes a gente vê uma pessoa que está acima do peso, mas ela tem os exames muito melhores do que uma pessoa que está dentro de um peso que é ok, né? Então a gente sempre observar o nosso corpo, que ele sempre fala com a gente quando alguma coisa está errado, né? A gente se hidratar, que é uma das coisas que eu sempre falo aqui, a questão da água e a questão de quanto mais alimento in natura a gente poder consumir, melhor, né? Então, assim, a gente sabe que esses alimentos ultraprocessados que estão nas prateleiras dos mercados, eles têm atrativo visual, tem atrativo do paladar, né, assim, que a gente sabe que é mais gostoso, mas isso tem causado muitos problemas de saúde. A gente vê a questão de pessoas muito jovens que tem câncer, que tira o pâncreas, que tira a vesícula, né, com 20 anos de idade já está fazendo cirurgia de retirada de vesícula. E isso tudo está muito ligado com o estilo de vida, e a alimentação está fazendo parte disso, né? Então, sempre que a gente puder se conectar com o plano espiritual, com Deus de alguma maneira, isso ajuda a gente, nos fortalece. Atividade física, né? Alimentação, e é isso. Alguém tem alguma dúvida do cafezinho? Não? O senhor toma café depois do almoço? Depois do almoço, acabei de almoçar com café. Então, se puder tentar mudar isso, a gente sabe que o hábito de uma vida toda é muito difícil da gente contornar, né? Mas não é. Não é. Então, por exemplo, se vamos até as estratégias que a gente usa para poder dar certo, né? Porque às vezes a gente estabelece metas muito altas e aí a gente não consegue. Tem gente que é ponta firme, né? Eu, por exemplo, de exemplo, tenho meu pai. Meu pai é um cara extremamente rigoroso com ele mesmo, com os hábitos. Então, quando ele se propõe a fazer uma coisa, ele vai até o fim. Mas tem gente que não é assim. Eu, por exemplo, né? Então, assim, a gente começa a estabelecer metas menores. Então, por exemplo, o senhor uma vida inteira tomou café depois do almoço. Então, a gente começa com, vamos esperar 20 minutinhos, né? Não é o certo, não é o ideal, mas aí a hora que o senhor começar, que o senhor conseguir os 20, aí o senhor vai para os 30 e assim sucessivamente até a gente alcançar o objetivo, né? E eu acho que na vida tem que ser tudo mais ou menos assim, né? Porque se a gente coloca uma meta muito alta, a gente acaba se frustrando e não faz. Exatamente. Então é isso. Não, ele não faz mal. Ele inibe a absorção do ferro. Então, por exemplo, você vai comer um prato de arroz e feijão. Feijão é um alimento que é rico em ferro. A carne, né? A carne de boi, por exemplo. E aí, se você toma o café em seguida, esse ferro que tem nesse alimento, ele não vai ser absorvido do jeito que deveria. Entendeu? Então, aí, por isso que a gente fala para esperar. De 40 minutos, 1 hora, para você tomar um cafezinho depois do almoço. O café, ele é viciante, né? Você vai num restaurante, é normal, né? Você vai tomar um cafezinho. E o que acontece normalmente é que, assim, tem muitas pessoas que têm a tendência a gostar do doce depois do almoço. E aí o café, ele entra como essa pessoa, né? O docinho depois da comida. Então eu acho que é por isso também que as pessoas se acostumam tanto, porque aí você pega um cafezinho, você adoça e toma. E aquilo dá um bem-estar, né? Agora tem essa questão de que ele faz
ele dá uma interrompida ali, né? Então, por isso que a gente fala, espera, e aí para você melhorar essa absorção, você usa as fontes de vitamina C. E aí que eu falei, espremer o limão, comer laranja, né? O kiwi. E é isso. Então, um docinho depois do almoço é melhor do que um cafezinho? Não, come uma fruta, né? E aí depois de... Ah, mas aí não é o mesmo doce, né? Mas aí, sabe uma coisa que é bem interessante também da gente colocar, se a pessoa faz questão desse docinho, tem fruta seca, né? Então tem uva passa, tem o próprio... Ah, esqueci o nome daquele... Como é o nome daquele amarelinho? Damasco, né? Então, assim, são alimentos que a gente pode colocar, né, na rotina, que ajuda no docinho, nessa questão da necessidade do doce, né? Então, é interessante fazer isso. Mas pode também comer um docinho, se você não tiver problema de glicemia, pode comer, né? Pequenininho, um pedacinho só. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então é isso, meu recadinho de hoje, tá? Hoje eu fiquei pensando em várias coisas para falar e aí depois eu falei, não, vou falar do café, que eu acho que é uma coisa que acontece com bastante gente, né? De tomar cafezinho depois do almoço. E é isso. Se alguém tiver alguma sugestão de tema, né? Desliguei, desculpa. Se alguém tiver... E eu acho que a gravação aqui ficou horrorosa, viu? Porque ele tá olhando pra lá, ó. Ele não tá gostando de me olhar. Aí, ó, tá todinho pra lá. Ó lá. Tô falando que tem um espírito aí do lado e ele tá olhando. Pronto, ele vai ficar mais quieto. Então, gente, assim, se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema que vocês gostariam de que fosse falado, né, com relação à nutrição, eu tô sempre aqui, é só sugerir, tá bom? Então é isso. Já pode fazer a abertura? Pode fazer os recados, então. Eu vou dar os recadinhos da noite. Sempre pedindo, né, para as pessoas desligarem o celular ou deixar no modo avião. Convidar a todos que nesse próximo sábado, a partir das 14 horas, a gente vai ter uma tarefa na casa e a gente está trazendo, né, uma vez por mês, temas variados relacionados à própria saúde, questões emocionais, né? A gente tem psicólogos, tem um fisioterapeuta, então a gente faz um rodízio, né, dos profissionais, e esse sábado vai ter a partir das 14 horas. E vai ser, isso eu que vou vir, porque na minha data que tinha sido marcada eu não consegui vir, então a gente mudou para hoje, para sábado. Falar sobre a doação de alimentos, né, que a casa recebe, agradece a todos que têm contribuído com a doação de alimentos e também faz o convite para aquelas pessoas que quiserem doar alimentos não perecíveis. Também a gente agradece bastante, nós ajudamos famílias, né, necessitadas que estão em deficiência alimentar. Então, é muito importante esse trabalho e a participação de vocês também é de fundamental importância. Nós temos aulas de yoga com a professora Lídia, às quintas-feiras à tarde e às sextas-feiras à noite. Qual é o horário mesmo? À noite às 19. Na sexta-feira às 19 e na quinta-feira às 14 horas. Também falar sobre o nosso bazar, né, que nós temos lá na parte externa. Lá são vendidos
objetos, roupas, utensílios que são arrecadados também, que vocês nos doam, e é feito esse bazar, essa venda, e todo o valor é revertido em prol da casa, para que a gente também faça as melhorias. No andar de cima tem uma biblioteca, então se alguém tiver interesse, né, em pegar os livros para leitura, para estudo, podem ficar à vontade. A doação de lã também, que a nossa casa tem tarefeiras que fazem os quadradinhos do amor, que são quadradinhos de lã, e a gente faz mantas, né, cobertas, e essas cobertas são doadas para instituições que cuidam de pessoas idosas, carentes, crianças, né, vai para o hospital. Então também, se vocês quiserem trazer as lãs, a gente aceita, viu? E agradece. E o último recadinho é o Evangelho no Lar, que é a prática, né, da leitura do Evangelho. A gente pode fazer em casa com a família ou mesmo sozinho. E é uma prática muito boa para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento, e faz com que a gente, né, se una aos ensinamentos de Jesus. Então é muito interessante. Os temas do Evangelho são os temas que são trazidos aqui na casa também. Então é meio que um aporte, né? A gente e faz parte também do tratamento que a gente vem buscar dentro da casa espírita. Então a pessoa vem aqui, ela assiste a palestra, ela toma o passe, e aí o Evangelho no Lar também faz o complemento. Se por acaso alguém estiver vindo pela primeira vez e não souber como se faz a prática e tem interesse e a vontade, é só perguntar na recepção que a gente orienta certinho, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar? Não? Tá bom. Pode fazer abertura já? Então vamos lá. Então, mais uma vez, né, estamos reunidos aqui nessa casa maravilhosa, que foi preparada com bastante amor, com bastante carinho pelos nossos amigos espirituais. Hoje também a casa faz a transfusão, que é um complemento também, né, do nosso tratamento espiritual. Então hoje esse ambiente foi todo preparado para nos receber, para nos acolher com amor, com carinho. E a gente nesse momento, com os olhos fechados, respirando mais tranquilamente, né? Deixando essa energia gostosa que tem aqui entrar dentro da gente, dentro do nosso coração. E que a gente consiga enxergar no meio desse salão a figura de Jesus, sempre sorrindo, sempre de braços abertos para a gente. Os nossos irmãos da espiritualidade, os mentores da casa, os nossos mentores, todos os amigos espirituais, estamos todos reunidos aqui, pedindo saúde, pedindo paz e pedindo também a nossa melhora como ser humano, como pai, como filho, como mãe, naquilo que a gente puder melhorar. E agradecidos, faremos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus.
E é com muito carinho que a gente vai envolver o nosso palestrante da noite. Boa palestra! Boa noite a todos, boa noite a todos, que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Está vendo? O aparelhozinho não olha para a gente, ele olha para onde ele quer, né? Então, hoje ele está? Hoje tá. O Evangelho da noite nos traz. Eu estou um pouquinho ruim da garganta, mas a gente consegue falar, tá? No capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu acho que é o capítulo mais bonito e mais difícil que tem. Na instrução dos Espíritos, no item O Dever. Quem nos trouxe essa lição foi Lázaro. Lázaro Redivivo, lembram? Em Paris, 1863. Tão antigo e tão atual. Eu vou ler o primeiro parágrafo, aí a gente vai conversar sobre o assunto e vocês podem, a hora que quiser, se tiver alguma dúvida, levantar a mão e fazer a pergunta, tá? E Lázaro nos traz o seguinte, no item 7, no primeiro parágrafo. O dever é uma obrigação moral. Primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. E ele diz que ele quer falar aqui somente do dever moral, e não do dever que se refere às profissões. Porque o dever das profissões, muitas vezes é um dever que a gente vê alguma vantagem, eu vou ter algum resultado material de volta, né? Dever moral, não. Hoje eu estou aqui, me convidaram para vir aqui. Eu tive um problema, poderia não vir, ligar para o Aidar e falar, estou com um problema. E o que me faz vir? É o dever moral. Essa é a parte que todos nós, muitas vezes, podemos sim aprimorar, mas não o fazemos. O dever moral, ele requer de nós uma transformação no dia a dia. Uma transformação primeiro comigo mesmo e não com o outro. Depois que eu me transformar, que eu fizer a minha reforma íntima, aí sim, esse dever moral, eu vou começar a ver no outro e tentar modificar, não modificar a pessoa, mostrar para a pessoa que o dever moral é uma obrigação de nós para conosco mesmo. Porque a gente pensa que o dever moral é só para o outro. É não. Primeiro é para a gente, depois é para o outro. Deus nos deu o principal. A gente não precisa pedir nada para Deus. Ele nos deu a vida. E nós devemos cuidar de nós mesmos. E muitas vezes nós temos tanto problema moral que nós sentamos e esquecemos. Não olhamos o nosso problema, mas olhamos o do outro, né? Então, esses valores, eles moram dentro de nós. E é bom que a gente perceba, através do Evangelho, através do dia a dia, que eu não devo cobrar isso de ninguém. Às vezes, se eu quero que a outra pessoa se modifique, porque de repente ela tem aos meus olhos, algum problema que me incomoda muito. Então, se eu ver por outro ângulo, se esse problema que essa pessoa demonstra me incomoda muito,
é porque ele está muito latente dentro de mim. E eu não quero enxergar. É mais fácil falar do outro, né? É mais fácil a gente criticar. Deus não nos critica. Ele nos ajuda o tempo todo, Ele nos intui o tempo todo. Mas o fazer é meu. Ninguém vai fazer por mim. Ele me intui a fazer, a cumprir o meu dever bem cumprido. E até é bom a gente cumprir bem cumprido, porque tudo que nos dão, se a gente não fizer bem feito, né, fizer de qualquer jeito, poderia ter feito melhor. A gente sempre poderia ter feito melhor. Mas se eu fizer de qualquer jeito, eu vou ter que fazer de novo. Então é de bom grado que a gente recebe aquela obrigação, não, aquele dever, e cumpra esse dever da melhor maneira possível. Porque nós somos bons em negar. Eu não tenho problema. Um só não. Tem um monte. Mas a gente não assume, né? Muitas vezes a gente vê o problema no outro. Mas esse problema está muito maior dentro de mim e eu não vejo. Por isso que me incomoda muito quando o outro demonstra esse problema de alguma maneira. Nós todos estamos no mesmo barco. E é bom que esse barco não afunde. Porque se ele afundar, nós estaremos todos juntos. A nossa jornada evolutiva é comunitária. Ao mesmo tempo que ela é individual, ela é comunitária. Parece estranho, né? Por que ela é individual? Porque Jesus nos disse que nós fomos criados simples e ignorantes rumo à angelitude. Olha que bênção. Um dia nós vamos ser anjos. Com certeza, eu posso falar por mim, vai demorar muito. Bota muito nisso. Mas ao mesmo tempo que o meu crescimento é individual, ninguém pode crescer por mim, para que o mundo se promova de provas e expiações para a regeneração, ele não vai se promover se só um de nós nos melhorarmos. Ao mesmo tempo que meu crescimento é individual, eu tenho a obrigação e o dever moral, quando eu acho que estou um passo à frente, de dar a mão para esse irmão que caminha conosco e trazê-lo junto comigo. Porque senão o mundo não se regenera, ele não muda de categoria. O mundo não vai acabar, não vai mudar de categoria só porque o Aidar se melhorou. Não, o Aidar não é dono do mundo, ele pode ser filho do dono do mundo, mas não é o dono do mundo. Então, nós devemos sim nos melhorar numa boa quantidade de pessoas para que o mundo se transforme. Porque o mundo, ele foi criado e ele tem uma evolução constante. Nós é que podemos amanhã, e se amanhã é numa próxima oportunidade de aqui estarmos, não estarmos aqui. Irmos para outro planeta, começar tudo de novo, né? E vai ser um pouquinho difícil, porque o que nós aprendemos para nós temos guardado. Então nós não vamos lembrar de tudo, mas nós vamos ter uma inteligência um pouquinho superior do que muita gente que talvez habite o outro mundo. É mais ou menos o livro Planeta de Capela. Os capelinos que não se adequaram, o planeta progrediu. Os que não se adequaram vieram para a Terra. Uma inteligência maior, mas com uma moral muito baixa. E hoje nós aqui no planeta Terra temos uma tecnologia maravilhosa. Quando que há 50 anos atrás, menos, há 30 anos atrás, a gente ia pensar que pegava um celular e ia falar com o outro lado do mundo. Imagina, isso é utopia. E a utopia aconteceu, né? Mas moralmente,
nós não nos preocupamos muito. E aí que a porca torce o rabo. Porque a gente costuma dizer, fulano está com um problema. Até escuta alguém falar sobre o problema do outro. Fala, não é problema meu, é dele. Não. Se um dos nossos irmãos, que conhecemos ou não, está com um problema, e nós temos esse conhecimento, esse problema é nosso. Porque a gente diz, a violência está aí tão grande, né? Pai matando filho, filho matando pai, você sai com o celular na rua, te roubam aliança quando não te matam. Por que o mundo é assim? É falta do dever cumprido. É falta de Deus no coração. O pai, a mãe, a família, nos dá um direcionamento. Isso é importantíssimo. Por isso que é bom a gente indicar, dar uma direção para o filho. Não é trazê-lo ao centro espírita, também é, tá? Para que ele seja espírita, mas para que ele conheça. Quem vai decidir no futuro é ele. Se ele quer ser católico, evangélico, espírita, não quer ser nada, mas ele tem uma base. E o mundo está assim tão perdido, porque nós, pais, temos uma culpabilidade, falhamos no dever, o dever de educar. O dever de educar é nosso, e a gente está querendo terceirizar para a escola. A escola vai ensinar, educar não. Quem dá limites somos nós. E mostrar, sim, que existe um ser maior, uma energia maior que nos guia, que nos direciona, não é com medo, não é temer a Deus, é adorar a Deus. Se Deus é bom, justo e generoso, por que eu vou temer a Deus? Não faz muito sentido. E sim amar. Deus é tão bom, tão justo, tão generoso, que eu costumo dizer, e eu compro algumas brigas por causa disso, que não adianta pedir perdão a Deus. Ele não vai me perdoar. Nunca. Porque Ele nunca me julgou. Para que Ele me perdoe, é necessário, se Ele tiver um dedão, que coloque o dedão no meu nariz e me julgue. Ele não faz isso. Olha que eu, Hélio, sou cabeção. Erro muito mais do que acerto. Não tenho dúvida disso. E Ele me puxa a orelha? Não. Ele me dá sempre novas oportunidades. Até que um dia a ficha cai. E a gente começa a se melhorar. Talvez por isso que eu tenha sido ateu durante 45 anos. Né? Não me arrependo. Eu acho que é o que eu precisava para a época. Sempre fui um bom cristão, mesmo sendo ateu. Né? É necessário que a gente se conheça, que a gente faça uma introspecção e veja que nós temos muitos problemas. E como a nossa amiga disse, tomo um café e de repente vou parar de tomar o café. É difícil. Eu tomo 15 a 20 cafés por dia e estou diminuindo, mas é difícil. A informação que ela deu do café logo após a refeição, para mim vai ser um tormento, mas eu não tenho dúvida que eu vou conseguir. Porque eu estava ignorante no sentido de conhecer. Aí foi me dado o conhecimento. Aí a opção de fazer ou não é minha. Mas não adianta eu me alimentar bem e tomar um café porque é gostoso para o meu paladar, logo em seguida, se ele não vai permitir que eu absorva a quantidade de ferro que eu poderia estar absorvendo. Aí eu tropeço, quebro um fêmur e reclamo. Com quem? Com Deus? Ou com café? Não, comigo mesmo. A vida é feita de escolhas. E muitas vezes nós fazemos as escolhas erradas. E depois não tem jeito. Alguém aqui gosta de comer melancia?
Então, na colheita é bom que a gente plante melancia. Porque se eu plantar abacate e odiar abacate, na hora da colheita eu vou ter que engolir o bicho. Não tem outro jeito. Eu não vou conseguir colher outra coisa. Então nós somos assim. Enquanto a gente não sabe, é uma coisa. Quando a gente tem o conhecimento, aí nós podemos ter uma culpabilidade maior. Porque não existe culpa, tá? A gente às vezes se culpa muito pelo que a gente faz. A gente tem um dever primeiro comigo mesmo. Dever de saber que esse corpo vai virar pó. E quem vai ser cremado vai virar pó mais rápido ainda, né? Mas mesmo assim, nós temos o dever e a obrigação moral, é só moral o que o Evangelho nos passa, de cuidar bem desse corpo, de devolver esse corpo para a Terra no melhor estado possível, apesar de ter a consciência que ele vai virar pó. Isso é o dever. E não é tão difícil assim, não. Nós deveríamos ter um dever de pensar um pouquinho mais no bem. Porque muitos de nós ainda, e nada contra quem faz isso, é um estágio que muitos de nós ainda estamos, de só assistir programas que nos levam a pensar mal. Liga a TV e só falta escorrer sangue pela tela. É isso que eu quero me afinizar? Né? Se a gente cultivar mais o bem, pensamento, ele cria formas, ele se materializa. E quando eu penso bem, porque eu não sou essa massa que está aqui, vocês que estão aqui não são essa massa, nós somos apenas energias. E quando essa energia pensa em algo bom, direcionado a outra pessoa, o universo, que é uma energia maior, capta e direciona para a pessoa. E o inverso é verdadeiro também. Quando eu penso mal, e normalmente a gente ainda se compraz um pouco no mal, isso também se materializa e atinge a pessoa. Mas por uma lei física, ele vai voltar para mim, uma intensidade maior. Agora que eu sei disso, que eu não sou o Hélio, eu estou o Hélio, eu não sou essa massa que está aqui, que eu sou só energia, eu posso desejar com mais tranquilidade bem para todo mundo. Até para aquele que eu acho que fala mal de mim, que faz mal para mim. Por que que as pessoas fazem mal? Porque nós estamos doentes. A reencarnação é um castigo? Não. Nós reencarnamos porque estamos doentes. A reencarnação é uma bênção. Porque um dia o Espiritismo nos mostra que nós devemos, né, melhorar a nossa moral, tratar o outro como gostaríamos que nos tratasse. É difícil? É. Muitas vezes é difícil. Ah, mas eu gosto de ser bem tratado, por que eu não posso tratar bem o outro? Isso é o nosso egoísmo que nos faz achar que é difícil. E não adianta falar, eu não sou egoísta, ainda somos orgulhosos. E cabe ao Espiritismo demonstrar isso e nós comprarmos essa ideia, e não é querer melhorar o outro, que o outro deixe de ser menos egoísta, menos orgulhoso. Primeiro a nós. Se tem algo que nos incomoda no outro, se eu trabalhar isso em mim, chega uma hora que o outro vai pensar assim: nossa, onde o Hélio está indo? É no recomeço? Nossa, essa casa deve ser muito boa. Porque o Hélio, e a gente pensa exatamente assim, o Hélio não é nem tão bom, eu sou melhor que ele. A gente sempre se acha melhor que o outro, só que não. Então, se eu for começar a ir no recomeço, eu vou virar um anjo.
E aí a mente vai despertando, ele vai assimilando os ensinos do Evangelho, e se ele aplicar nele mesmo, aí eu vou perceber que não é fácil assim não. Aí a gente pode começar a modificar o outro. Não é dar dever para o outro, não é dar bronca, não é puxar a orelha. Isso tudo já passou. Jesus, quando esteve aqui, a lei era olho por olho, dente por dente, não era isso? Lei de Italião. E Jesus chegou e falou, esquece. A lei é amor. Até a terra chegou a tremer quando Jesus pronunciou a palavra amor. E até hoje, a gente não aprendeu a amar. A gente ama mais ou menos quem nos ama. Até o nosso animalzinho. Se ele nos fizer carinho, abanar o rabinho sempre pra gente, e abana, né? A gente ama. Se ele tiver uma indisposição, se ele é uma dor de estômago e nos der uma mordida, a gente já não ama tanto assim. Que diacho de amor que é esse? Eu só quero receber? Será que eu amo na mesma proporção que eu sou amado? Eu escutei uma palestra uma vez que a pessoa disse mais ou menos assim, eu não vou lembrar direito, claro, minha idade não permite mais isso, mas ela disse assim, a gente gosta tanto de ser amado, né? Mas minha esposa podia me amar um pouquinho mais. E ele mesmo conclui, podia não, ela me ama o máximo que ela pode. E eu a amo, eu retribuo pelo menos um pouco do que ela me dá, porque tudo na vida dá trabalho. Amar dá trabalho também. O nosso dever dá trabalho também. Mas é necessário. Nós não viemos a esse mundo a passeio. É muito bom passear, mas nós não viemos a passeio. Nós viemos porque nós tropeçamos, tá vendo esse degrauzinho que tem aqui, que eu olho ele 500 vezes, porque eu tenho a impressão que qualquer hora eu vou dar um tropicão nele. Então a gente tropeçou nesse degrau, a gente não passou aquele degrau. Aí a gente volta com vários conhecimentos que a gente não lembra mais, no ponto que a gente não passou. É que nem estar numa escola. Se estiver numa série e não conseguir aprender o que é necessário, a gente consegue passar para a série seguinte? De ano a gente passa, mas para a série seguinte não. A reencarnação é igualzinho, porque eu quero que o outro tenha um dever. Estou parando de usar essa mão porque está doendo o meu braço ainda, tá? Então, e eu tenho um problema para usar essa mão porque eu quero ir e ela não vai. Eu quero que o outro tenha o dever, eu não. O outro tem a obrigação, eu não. Como assim? Se nós somos todos iguais, todos nós temos o mesmo dever, a mesma obrigação, o dever moral que eu estou falando. Não o dever do dia a dia, de ir trabalhar. Isso é uma obrigação. Se nós não fizermos, nosso estômago vai doer. Deus é tão bom, tão justo, tão generoso, que Ele permite que a gente cresça pelo amor. Olha que bênção. Mas nós somos tão cabeção que nós não aceitamos. Aí o que Ele faz? Ele nos manda a dor. E a dor, quando é física, ela dói. Mas a dor é uma bênção. Ela nos faz perceber que a dor que eu sinto quando eu tenho a dor, e dói no meu irmão que caminha comigo, quando dói nele, ela tem a mesma intensidade. Senão eu não valorizo. A gente não consegue valorizar ou sentir muito uma dor que a gente não vivenciou. Deus é tão bom que Ele nos dá o amor para isso. Mas muitas vezes a gente não quer. E Ele insiste no amor. Ele insiste, chega uma hora que vai, tá bom, cabeção, então toma um pouquinho de dor para você ver. E manda aquela dorzinha que é 10% do que a gente merece.
E a gente já se acha o último homem do mundo. E olha para os céus e faz o quê? Ô meu amigo, por que comigo? Já faz alguns anos que eu me policio, mais do que eu vou me policiar com o café, quando eu ouço essa palavra, essa frase. Por que comigo? Porque lá na casinha da prece, Chico ainda falando muito devagarzinho, ele fez essa fala. Muito melhor que a minha, não tenha dúvida. E ele disse assim, tinham poucas pessoas, apenas espíritas, e eu ainda não sou um espírita, eu tento ser, é muito difícil. E ele fez essa fala dizendo assim, quando eu questiono, olho para os céus e pergunto para Deus, por que comigo? E vocês, foi isso que ele disse, e nós que estamos aqui, já estamos com a consciência um pouco mais ampliada. Quando eu olho para o céu e pergunto para Deus, por que comigo? Inconscientemente, eu estou questionando Deus, por que não com ela? É uma coisa que a gente nunca pensa. Sem perceber, eu estou desejando aquele momento difícil que eu estou vivenciando para o outro. Quando ele pronunciou isso, eu falei, meu Deus, só hoje eu devo ter questionado Deus umas 50 vezes. E de lá para cá eu me policio muito quando a gente está vivenciando um probleminha maior, o porquê comigo. Quando aconteceu de estourar o meu tendão, né, de romper o tendão, que não tem conserto. É um elástico, ele rompeu, encurtou 15 centímetros no meu caso. Não dá para esticar e grampear e colar, não tem acordo. Poderia fazer uma cirurgia? Poderia, para ter essa mobilidade, né? Então o médico falou, primeiro você não vai fazer que eu não te dou a carta, meu cardiologista autorizando. Então, sem chance. Segundo, você vai fazer para quê? Mobilidade você tem. Se você fizer, essa dor vai te acompanhar pro resto da vida. Então é assim, dói. Eu costumo dizer uma coisa que é verdade, gente. Dói menos do que eu mereço. Porque o que eu já ouvi sobre essa dor é assim, Deus não privilegia ninguém, isso eu não tenho dúvida, mas eu estou sendo abençoado, porque ela dói, para dormir, para um monte de coisa, mas dói muito menos do que eu imaginei, talvez, que doesse. E saber que não adianta reclamar, eu vou conviver com essa dor até o fim dos meus dias, enquanto eu estiver aqui no planeta Terra, com o terrícola. Então, se eu reclamar, virar para ela e reclamar, nossa, dói muito, eu não aguento, pega isso aqui, eu vou pegar com a outra mão. Se eu reclamar com ela, vai diminuir a dor? Não. Ela vai continuar ali. Então, vamos nos policiar mais com os nossos deveres moral. Se nós conseguirmos fazer, eu não vou dizer toda a parte moral que nos cabe, mas se a gente conseguir fazer, no meu caso, 1% da parte moral que me cabe, nossa, eu vou dar um passo rumo ao progresso maior do que eu poderia imaginar um dia que eu daria. Então, nós estamos construindo hoje o nosso amanhã. E muitas vezes eu construo o meu amanhã como? Eu não quero fazer as pazes com o passado. De jeito nenhum. Vou perdoar fulano? Imagina, nem a pau. Se eu não fizer as pazes com o passado, eu não vou ser feliz no futuro. O passado não tem mais jeito, ele passou. Por isso se chama passado. Mas eu tenho as minhas mágoas, os meus rancores, que eu posso sim deixar para lá. É um dever moral meu, mas eu não quero. Por quê? Porque eu sou orgulhoso, porque eu sou egoísta. E nós somos ainda muito orgulhosos, muito egoístas.
Isso nos impede de dar um passo moralmente um pouquinho maior rumo ao progresso. Por que que o mundo está assim hoje, tão difícil, né? Porque nós precisamos hoje ter menos mundo. Nós somos muito materialistas. Termos mais amor uns pelos outros. Primeiro por nós mesmos. Se eu não me amar, eu não vou conseguir amar o outro. E ter mais Deus nos nossos corações. Deus. Às vezes quando a gente fala, muita gente tem uma dificuldade grande. O que é Deus? Quem é Deus, né? Para muita gente, eu já ouvi dizer outro dia, numa palestra que eu fiz no interior, que a pessoa fala assim, Deus para mim é um senhorzinho bem velhinho, com umas barbas quilométricas de bengala. Ele é bom? É. Continue pensando que ele é assim. É bom. Deus é a natureza. Quando despretensiosamente, nada contra quem fuma, hein? Problema de cada um. Não deveria, mas problema de cada um. Despretensiosamente, aí, na estrada com o carro, jogo a bituca para fora e causa um incêndio, eu estou ofendendo a quem? A Deus. Ah, não, foi só um mato. Ali é a natureza. Ali está a mão de Deus. Quando eu vejo um morador de rua, por mais sujo, mal cheiroso, maltrapilho que ele esteja, ali está Jesus. Muitas vezes eu não consigo olhar. Sempre costumo dizer, né? Deus não deve usar óculos. Claro que não. Mas se a gente colocasse os óculos de Deus e visse o mundo com os olhos que Deus vê, a gente veria que o mundo tem muito ainda a caminhar, mas tem jeito. Nós somos a melhor criação, a criação mais perfeita de Deus. E Deus não faz nada à toa. Ele não perde tempo. Ele não nos criou para que a gente ficasse brigando um com o outro. Não. Ele nos criou para nós sermos felizes. Eu sei que vocês vão perguntar para mim, se perguntarem, mas como feliz num mundo desse? Então, talvez nesse mundo eu não consiga ser 100% feliz, nem no outro que eu vou habitar. Para ser feliz, nós devemos estar nos mundos felizes. Mas nós gostamos tanto de sofrer, nós somos masoquistas, gente. Porque quando nós temos uma dor, a dor da perda de um ente querido, o que a gente faz com ela? A gente estica essa dor a vida toda, a gente convive com aquela dor a vida toda. Está errado? Não, está certo. Um ente querido nosso que partiu. Por que eu não faço isso com a felicidade? Eu não vou ser feliz 100% do meu tempo. Mas eu posso sim, aquele momento feliz, talvez de quando um filho nasceu, né? De um abraço, de um neto, de um beijo, esticar aquele momento de felicidade o máximo possível. O que eu faço? Deixo passar. Sou masoquista ou não sou? Somos ou não somos? Porque nós temos inúmeros momentos felizes que nós ainda não valorizamos. E seria de bom grado que a gente refletisse um pouco e valorizasse sim. Porque se nós virarmos aqui e pedirmos a Deus, olhando para o céu, para a natureza, para quem a gente quiser, para a gente ser feliz, não tenha dúvida que Ele nos atende. Ele já nos atendeu, Ele nos deu o melhor que Ele podia dar. Ele nos deu a vida. Administrar essa vida é um problema meu. Ele me intui a fazer o bem, mas Ele não pode pegar e fazer por mim. O fazer é meu que estou como ser humano. Aí a gente olha para essa imagem e fala, oh, Jesus, me ajuda. Ele me ajuda muito. Mas esse me ajuda está implícito, faz por mim. Aí você, desculpe,
é não ter a consciência do que eu estou falando. Porque o dia que eu penso que eu faço uma oração, faço um pedido à espiritualidade, a Deus, a Jesus, ao meu mentor, aquele que eu me afinar, e esperar que isso vá cair do céu, eu estou esperando um milagre. E milagre não existe. Para que o milagre aconteça, é de bom grado que eu faça a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, esse milagre não acontece. Oração. Alguém faz oração aqui? Sempre, todo dia? O que quer dizer oração? Orar mais a ação. A gente ora, pede, fala dos nossos problemas, conversa com Deus e vem algumas intuições. A ação é minha. Se eu não fizer a ação, eu vou ficar no orar. A oração não tem uma validade maior. Tem uma música que é o Sérgio Santos que canta, não sei se mais alguém canta, deve ser uma música evangélica, que ele diz que a prece que Deus mais escuta é aquela que eu faço com a mão. Não é com as mãos postas, não é? É com a mão que a gente estende ao outro. Essa é a melhor prece que tem. Mas muitas vezes eu não quero. Eu posso fazer essa prece estendendo a mão, emprestando o ouvido, o ombro, até chorando junto com a pessoa. Ah, mas eu não vou resolver o problema dela. Ué? Jesus não resolveu o problema do mundo? Quem somos nós para querer resolver o problema do outro, se eu não dou cabo de resolver os meus problemas? Mas nem por isso eu não posso ser fraterno com o outro. Abraçar, chorar. Eu lembro de Chico uma vez com uma senhora. Ela chegou, entrou para falar com ele e conversou, chorou, ele abraçou ela, chorou, ela foi embora. E aí o Celso perguntou para ele: você pode comentar? Ele falou: então, eu não vou lembrar o nome da mulher. Fulana esteve aqui e ela me questionou: Chico, eu venho na casinha da prece há, 10 anos, tentar uma mensagem do meu filho. E até hoje você não... O problema era o Chico, hein? Até hoje você não conseguiu produzir essa mensagem para mim. O que ele fez? Ele abraçou a senhora, chorou junto. A hora que ela foi embora, o próprio Celso perguntou para ele. Ele falou: Celso é Celso de Almeida Afonso, é um médium que tinha até o 3º ano primário e psicografava em todos os idiomas e lia em todos os idiomas. Semi-analfabeto, mas com uma mediunidade maravilhosa. Ele perguntou: e aí, Chico, como você não consegue? Ele falou: então, eu não consigo localizar o filho dela na espiritualidade. O que eu podia falar? Mentir? Não, eu só fui fraterno. Abracei e chorei junto. Eu não sei o que é essa dor. Eu nunca perdi um filho, Chico dizendo. Mas eu posso ser fraterno com essa senhora. Isso é ser um humano. O que falta muito para nós hoje, seres humanos, é ser um pouquinho mais humano, conosco mesmo e com o outro, com o mundo. Lembrar que apesar da gente passear um pouquinho, nós não viemos ao mundo a passeio. Nós viemos para nos melhorar um pouquinho mais. Deus não espera que a gente se melhore muito nessa encarnação. É que a gente chegue à angelitude. Imagina, Ele sabe que nós não estamos com essa bola toda ainda. Mas Ele espera que a gente consiga nessa encarnação se melhorar um tiquito mais só. Já está de bom tamanho. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Gratidão, gente.
Então vamos nesse instante, fechando nossos olhos, nos acomodando e agradecendo por essa oportunidade do aprendizado, com cada palavra que foi dita, com cada pensamento que foi lançado para nós, para nossa reflexão, e que a gente consiga subir um degrauzinho por dia nessa jornada, né, dessa vida eterna que a gente tem e que tem muito a aprender ainda. Agradecemos a espiritualidade e estamos todos preparados para receber o passe. Vamos abrir nosso coração para receber todas essas energias curativas, transformadoras, regeneradoras, que nos fazem tão bem. Mãe Santíssima, obrigada pela proteção, pelo amor, e direcionamos a Ti essa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Tchau, tchau, tudo de bom.